sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil. Que a Tua palavra seja boa semente, Senhor. Que o Senhor possa encontrar morada nos nossos corações. Que a gente possa sair daqui transformados. Que a gente possa sair daqui pessoas diferentes. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui no livro de Joel não é uma festa. Por mais que quando nós lemos Joel dizendo que seria derramado o Espírito do Senhor, a gente pode pensar que algo grandioso está acontecendo. Sim, mas o contexto não é bom. Uma praga veio, destruiu tudo, os gafanhotos, o povo estava triste, o povo estava derrotado, o povo estava para baixo. E então Joel traz uma palavra dizendo assim, para que o povo se convertesse ao Senhor, para que o coração das pessoas se arrependesse e se convertesse ao Senhor. E então a Bíblia diz, no versículo de número 28, Joel dizendo: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nós sabemos que isso que Joel está dizendo se cumpriu em Atos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce. E a partir disso, hoje, nós somos cheios do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Se aquilo lá atrás aconteceu, em Atos 2, o Espírito Santo desceu, é por um propósito eterno. Mas o que Joel está dizendo aqui, trazendo para nós a mensagem do seu livro, é que existe uma situação onde existe destruição, existe pecado, e o Senhor está dizendo: vocês precisam se converter a mim. Então o primeiro ponto que o Senhor está trazendo em Joel é dizendo assim que precisa haver arrependimento. Não existe um avivamento onde nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Aonde há arrependimento de pecados, ali sim há um derramar do Espírito de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que o chamado ao arrependimento não é um apontamento de dedo para dizer você é pecador, pelo contrário. O chamado ao arrependimento é o Senhor nos chamando para que Ele possa nos lavar em seu sangue, que nós possamos assentar na mesa com Ele como filhos e possamos ser cheios do Espírito Santo. Então o Senhor está dizendo assim, nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Irmãos, eu acho que eu sou o mais pecador daqui. Mas todos os dias eu preciso olhar para a cruz e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, para que os nossos corações não achem que a nossa mão é forte para poder fazer, que os nossos acessos vão nos ajudar, que o meu braço é forte para que eu possa me arrepender do meu pecado. Não, pelo contrário, sem o Senhor nós não conseguimos. É o Senhor que gera em nós o desejo, a vontade, o querer e o realizar também. Então, se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Ele está agindo em nossos corações, dizendo: vou gerar arrependimento em cada um que está aqui. E glória a Deus por isso. Então nós vamos sair daqui arrependidos. Vamos sair daqui arrependidos todas as vezes que nós trocamos a Bíblia por entretenimento. Todas as vezes que nós abandonamos o Senhor pelos nossos próprios desejos. Todas as vezes que nós deixamos de estar com Ele para estarmos com as coisas do mundo. Que o Senhor traga arrependimento sobre os nossos corações. Porque a partir disso, nós viveremos um avivamento. Nós seremos transformados. O Senhor vai arrancar as raízes do nosso coração. Todos os amores que não pertencem a Ele. O Senhor vai arrancar as raízes para que permaneça somente e exclusivamente o Senhor. O Senhor requer de nós uma adoração exclusiva. Ele não compete altares. Ele não compete tronos.
Isaías capítulo de número 6, ele vê um trono vazio porque um rei morreu, mas o Senhor mostra para ele: Isaías, olha para o céu, e ele diz que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. É Deus dizendo que os tronos da terra podem ficar vazios, os tronos da terra podem competir entre si, os tronos da terra podem ser voláteis, mas o céu ainda possui um trono que é permanente, que é eterno, que é para sempre. Isso diz que Deus é soberano em todas as coisas, então Deus tem o controle de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não age pelo acaso. Quando a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, a palavra pensamentos ali, no hebraico, o significado dela é desígnios cuidadosamente arquitetados. O Senhor não tem pensamentos sobre você, Ele tem desígnios cuidadosamente arquitetados. A sua vida não é um acaso, a sua vida é uma construção de um chamado de Deus para que você cada vez mais esteja perto dEle. Então a gente começa a olhar para a vida com outra perspectiva. Eu paro de olhar para o deserto e achar que é sofrimento e eu entendo que é lição. Eu paro de olhar para as provações e achar que é o diabo e começo a olhar para ela e dizer assim: é o Senhor tratando o meu caráter. Então isso dá outro significado, nós entendemos isso, que tudo que nós estamos vivendo são propósitos eternos. Eu estou aqui hoje pela graça do Senhor, cumprindo um chamado que Ele me deu, mas há 2 anos atrás eu comecei um quadro depressivo. Eu fiquei em depressão por 2 anos, dentro de um quarto escuro, e quantas pessoas eu já orei, e eu vi o Senhor curando, e não é sobre mim, não é o que eu faço, mas é o Senhor que faz. E quantas vezes eu vi o Senhor fazendo coisas extraordinárias, eu orava por mim mesmo, pessoas oravam por mim, e eu fiquei 2 anos depressivo dentro de um quarto. Foi então que o Senhor usou pessoas para estar comigo, para cuidar de mim. Usou lugares para que eu estivesse e eu fosse curado. Usou a minha família, usou amigos e irmãos que estavam comigo para que eu pudesse ser reerguido. Eu entendo, não preciso, mas eu sei que eu saí muito mais forte. E eu sei que a ferida que a depressão abriu, que o Espírito de Deus fechou e cicatrizou, vai servir para que a gente possa gerar vida em outras pessoas. Então glória a Deus por esse processo. Eu recebo muitas mensagens agora de pessoas falando: Diego, eu estou em depressão, Diego, eu estou muito ansioso, o que você fez, o que você faz? O Senhor direcionando pessoas a ouvirem uma palavra, porque eu vivenciei um deserto. Sabe o que Jó disse, irmãos? Que eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos veem o Senhor. Aí nós dizemos assim: Senhor, eu quero te ver. Jó perdeu os filhos, a família, os bens, os gados, tudo. Mas no Senhor, no final ele diz que valeu a pena. Porque ele conhecia o Senhor de ouvir falar e agora os olhos deles viram o Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você: as provações da sua vida não são desertos para que você morra lá. Pelo contrário, são desígnios cuidadosamente arquitetados para que Deus possa tratar o seu coração, para que Deus possa tratar o seu ego, para que Deus possa levantar você, para que Ele te prepare, te fortaleça, para que você viva os projetos e os propósitos que o Senhor designou para você. Quando nós entendemos isso, que parte a soberania de Deus, que Deus está no controle das situações, nós podemos olhar para as provações com outros olhos. José não foi vendido por acaso, não foi colocado num calabouço por acaso, pelo contrário, Deus queria um propósito na vida dele. Moisés não passou o que passou por acaso, pelo contrário, Deus tinha um propósito na vida dele. Abraão foi chamado, passou as dificuldades dele, sim, porque o Senhor também tinha um propósito na vida dele. Isso aqui não é sobre reerguer o homem e fazer do homem famoso para cumprir grandes propósitos, não, pelo contrário. Isso aqui é para tratar o nosso coração caído lá do Éden, para que o nosso coração esteja completamente remido e lavado no sangue de Jesus, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que fomos chamados para viver. Muitas vezes algumas pessoas vivem descaracterizadas, porque não conseguem entender quem elas são em Deus. Estão perdidas.
já esqueceram que são filhos, já esqueceram por que foram chamadas, já esqueceram qual é o propósito que Deus chamou elas. Mas talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te relembrar. Você foi chamado para ser um filho amado do Senhor. Ah, Diego, eu sempre escuto isso. Sim, você sempre escuta. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você possa sentir uma porção do amor dEle. E você pare de achar que as situações da vida são por acaso. Para de achar que o sinal que está verde o tempo inteiro é simplesmente por acaso. Para de achar que o atraso que você teve é por acaso. Para de achar que pessoas que o Senhor separou de você é por acaso. Para de pensar que as coisas que estão acontecendo é por acaso. Comece a pensar o seguinte: o Senhor está nisso, o Senhor está comigo, o Senhor está agindo. É o Senhor transformando você em uma pessoa melhor. É o Senhor transformando em uma pessoa muito mais parecida com Ele, muito mais próxima dEle. E é assim que nós viveremos um avivamento. Infelizmente, o avivamento começa com dor. Eu queria que fosse melhor. Eu queria que nós pudéssemos viver a plenitude do Espírito sem sofrermos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: avivamento começa com dor. Porque nós precisamos renunciar quem somos, renunciar aos nossos pecados, renunciar às raízes daquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos ser cheios do Senhor. E através de nós, pessoas possam ser tocadas, rios de águas vivas possam fluir de nós. Você está preparado para isso? Se você disser sim nessa noite, se prepare. O Senhor vai chacoalhar a sua vida. Ele vai bagunçar a sua agenda. Você está preparado para o Senhor gerar uma bagunça na sua vida? Mas é bagunça para nós. Por isso que são desígnios cuidadosamente arquitetados. Imagina que a Maria, minha filha ali, está correndo. Ela cai no chão e ela rompe o ligamento do joelho. A única solução viável é fazer uma cirurgia. Certo? Eu vou levar ela para o hospital e vou contar para ela: Maria, você vai passar por uma cirurgia, vai ser doloroso, você vai chorar, o pós-operatório é difícil, tem fisioterapia. A mente dela, que é limitada, a primeira coisa é um surto, choro, desespero. Da mesma forma, quando eu levo ela para tomar uma vacina, na hora que ela vê a agulha, acabou o desespero. Só que a mente dela é limitada. A minha é um pouco mais à frente. Ela está enxergando dor, eu estou enxergando que é tratamento para que ela volte a correr. Você consegue entender isso? Então, imagine que nós somos uma criança chorando sem entender aquilo que Deus está fazendo. E o Senhor está de fora do tempo, além do presente, do passado e do futuro, observando a sua vida, não pelo começo, não pelo meio e não pelo fim, mas como um todo. E às vezes o Senhor deve até rir da gente. Esse cara, aguenta só mais um pouco. O que eu vou fazer na sua vida é grande. Mas não é grande para que o nosso nome seja exaltado. É grande porque nós seremos levados ao chão, ao pó. E seremos conhecidos como pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. Então, avivamento começa com arrependimento. E avivamento também tem a ver com derramar do Espírito. Um derramar que não é um gotejar, mas é um entregar, é um transbordar de Deus sobre nós. O Senhor não nos chamou para que a gente possa experimentar do pão da vida, do vinho, da alegria, da presença da mesa dEle, simplesmente para nos fartarmos, para ficarmos obesos na fé. Aonde o Senhor nos encontrou, nos lavou, fez um convite dizendo: Diego, se assente na mesa, você tem fome, coma, você tem sede, beba. É a mesa da presença. Não tem a ver com a igreja X ou Y, mas é uma família, nós somos irmãos em Cristo. Não interessa a igreja que você é uma cabeça só e um corpo. Então nós estamos assentados numa mesa com Ele. Nós somos convidados para esse banquete, porque um dia nós tivemos fome e Ele nos deu de comer. Um dia nós estávamos igual a mulher samaritana: que água é essa? E Ele nos deu de beber uma água que nós não teríamos mais sede. Mas nós precisamos ter a consciência de que quando nós nos
fartarmos da mesa do Senhor, quando nós comemos do pão da presença, bebermos o vinho da água viva, nós precisamos olhar para o lado e observar que ainda existem lugares que estão vazios. E que o Senhor nos chamou para sentar nessa mesa, para que nós pudéssemos nos alimentar, pegássemos esse pão e levássemos para aqueles que também estão com fome. O Senhor não nos chamou para vivermos um evangelho de nós mesmos ou para nós mesmos. O Senhor nos chamou para viver um evangelho onde Ele nos encontra e nos envia. Diego, mas o Senhor vai me enviar para onde? Te enviou para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua casa, para os seus amigos. O Senhor já te enviou. Você não está na família que você está por acaso. O Senhor te enviou para aquele lugar para que você leve avivamento. Nós precisamos parar de achar que eu estou trabalhando muito, estou distante de Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus está no ordinário. Só que o problema é que muitas vezes nós atribuímos a presença de Deus a um arrupiar, a uma coisa grandiosa, e esquecemos de perceber as pequenas coisas que o Senhor está fazendo todos os dias ao nosso redor. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja no meio dos amigos, o Senhor está agindo. Quando nós deixamos de perceber isso, isso é muito sério, a gente vai começar a perder o primeiro amor ao Senhor. Todas as vezes que nós deixarmos de contemplar o Senhor, nós perderemos de vista o primeiro amor. E a maior batalha dos últimos dias não é contra nós dizermos para uma pessoa que quer nos matar, eu sou cristão ou não. O maior desafio da nossa vida nos últimos dias é que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, se nós pararmos de contemplar o Senhor e quem Ele é, nós vamos perder de vista o primeiro amor e nosso coração vai se esfriar. Nós estaremos dentro da casa dEle, perdidos. Levantaremos altares que não pertencem a Ele. Um dia eu perdi a contemplação de quem o Senhor é. E eu fiz do meu ministério o meu Deus. E o dia que o Senhor me paralisou, eu não consegui encontrar Deus fora do ministério. Enquanto eu pregava, enquanto eu era ativo, eu via o Senhor, eu sentia o Senhor me paralisou, me colocou ali e eu falei, cadê o Senhor? A Bíblia diz assim, o Senhor fez essas coisas, o contexto é muito parecido no texto, para que mesmo que tateando, sabe, alguém que está enxergando bem, pudéssemos o encontrar. Aí a Bíblia dá uma vírgula e diz assim, embora Ele nunca estivesse longe. O problema não é o Senhor que se afastou de nós, somos nós que levantamos outros altares do nosso coração e deixamos Deus de lado. Muitas vezes levantamos o altar do nosso próprio ministério, levantamos o altar do nosso próprio trabalho, levantamos o altar do nosso próprio chamado, colocamos ele acima de Deus, sem percebermos, maquiados de boas intenções, mas eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo porque eu amo a Deus, mas se nós sondarmos o nosso coração, nós vamos perceber que nós perdemos o Senhor de vista. Mas talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você não pode perder a contemplação de quem Ele é. O Senhor quer fazer algo, irmãos, nas nossas vidas. O avivamento dos puritanos não começou com praças cheias. Eles não começaram com igrejas cheias. Eles começaram com casas reunidas em cultos familiares. Pessoas sendo transformadas através do evangelho dentro de casa, cultos familiares. O Senhor foi enchendo essas pessoas e essas pessoas foram pregando o evangelho e algo grande aconteceu. O foco aqui não é querermos o Senhor para vivermos algo grande, pelo contrário, é querermos o Senhor para que a gente possa fazer parte e viver aqui daquilo que Ele está fazendo. Porque uma certeza nós temos, irmãos, Deus não precisa de nós. Ele poderia estralar os dedos e todas as nossas famílias estarem salvas. Amém? Só que mesmo assim, Ele não precisando de nós, Ele nos permite participar daquilo que Ele está fazendo. Ele faz um convite, ide pregar o evangelho, vinde a mim.
É o Senhor nos chamando para poder ter a graça de participar das aflições do Evangelho. Nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito, se cumpriu em Atos 2. E eu acredito num derramar do Espírito muito específico para dentro das famílias. Eu nunca fui uma pessoa de dizer assim que o Senhor vai trazer um grande avivamento agora, isso, aquilo, não, mas eu sinto muito forte o Senhor falando ao meu coração nos últimos dias, que o Senhor vai trazer uma porção especial para dentro das famílias. Você pode perceber que a nossa geração jovem está muito desacreditada de família, desacreditada de ter filhos, desacreditada de construir lar. Porque o diabo não está preocupado mais com os pecados que vamos cometer, irmãos. Porque os pecados que vamos cometer, chega um momento na fé que você amadurece. Você sabe que roubar desagrada ao coração de Deus, você não vai roubar, você já passou dessa fase. Mas chega um tempo da nossa fé, da nossa caminhada com o Senhor, de um amadurecimento que não é mais pecados grandes, mas são mínimos pecados dentro de nós, que estão maquiados de boas intenções. Mas o Senhor quer cavar em nós. Chega de vivermos uma vida onde nós estaremos com água nos tornozelos. Chega de nos contentarmos em vivermos com águas nos joelhos e com águas nos ombros. O Senhor nos chama a mergulhar. Ezequiel, dentro de um vale de ossos secos, ele profetiza, e os ossos começam a se remexer, eles se organizam, eles começam a gerar tendões ao redor de si, eles geram pele e um grande exército se levanta. Um mover de Deus aonde começa por organização, aonde depois de organizado os tendões, aquilo que dá base, vem. Para depois a pele crescer por cima, que fala de identidade. Primeiro o Senhor organiza, depois Ele dá base, depois Ele nos entrega a identidade. E a gente entende quem nós somos nele. Um filho com a identidade contorcida, ele foge do propósito dele, achando que ele está caminhando para um propósito, mas ele está caminhando para um objetivo pessoal. Fora da nossa identidade e do centro da vontade de Deus, nós caminhamos em busca de objetivos pessoais. E começamos a perder de vista propósitos eternos. Propósitos eternos de nós ressignificarmos o nosso trabalho. De entendermos que a nossa faculdade é um campo missionário. De entendermos que os lugares que o Senhor nos levou também são espirituais. Nós não precisamos de uma igreja, nós precisamos de um local. Eu não estou dizendo aqui que estar na igreja não é importante, pelo contrário, de forma alguma. Mas estou dizendo que nós não dependemos de um violão para adorar, nós não dependemos de uma palavra para ouvir o Senhor, pelo contrário, nós temos livre acesso a Ele, e é isso que o Senhor quer de nós, que as nossas casas se tornem um lugar da presença de Deus, que as nossas casas se tornem a habitação de Deus, que as nossas casas sejam reavivadas nessa noite, para que nós possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você perceber no Novo Testamento, os apóstolos começaram pelas casas. Eles fizeram pequenos cultos, pessoas foram tocadas, foram se convertendo, Cornélio, ali outra coisa e tal. E a coisa foi crescendo, foi acontecendo. Existe um chamado de Deus para dentro das nossas casas. E se talvez nessa noite alguém da sua casa ainda não conhece o Senhor, eu acredito e eu tenho fé que você veio aqui para que o Senhor te toque. Você volte lá e essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Eu queria te fazer um desafio. Quando você voltar para sua casa, se tem alguém na sua casa que ainda não conhece o Senhor, você vai chegar na sua casa nessa pessoa e simplesmente vai falar assim: eu só quero orar por você. Não explica. Não diz nada, não precisa dizer nada. O Senhor me disse, não, só fala: eu quero orar por você.
Senhor fala isso no meu coração, faça isso. Diego, não tem ninguém na minha casa, mas tem alguém que o Senhor está colocando na sua mente. Tem alguém na sua família, tem um amigo. Eu queria que nessa noite você ligasse para ele, que você falasse com ele. Cara, só quero orar por você, só isso. Porque o Senhor vai fazer algo. Irmãos, nós precisamos parar de ter medo e parar de entender que quem habita em nós é o Criador do Universo. Quem habita em nós é o Criador do Universo e não existe outro Deus a não ser o nosso. Eu lembro muito bem quando nós estávamos na África evangelizando, eu entrei dentro de uma casa, eu assentei lá com um moço, fiquei lá por horas conversando com ele. Ele me contando que ele é o líder espiritual, o bruxo da região, ele comanda todos os rituais lá, ele me mostrando a casa redonda, onde ele entrava lá, fazia os rituais e tudo mais. E ele me contando como as coisas aconteciam, sacrifício de animais, essas coisas. E depois ele perguntou, cara, você não está com medo? Eu falei, por que eu estaria? Ele, não sei, às vezes as pessoas que são de outras religiões ficam com medo dessas coisas. Eu falei, cara, não estou com medo. Pelo contrário, eu quero ficar mais tempo aqui com você. E depois que ele parou de falar, eu comecei a contar um pouco da minha vida, comecei a introduzir Jesus ali aos lados, e fui introduzindo, daqui a pouco eu entrei de forma muito intencional em quem Jesus era. Porque muitas vezes lá na África as pessoas dizem assim, eu conheço Jesus, mas qual Jesus que ele conhece? Eu entrei muito específico em quem Jesus era. E no final da conversa, aquele homem, que era um líder espiritual daquela região, um bruxo, ele vira para mim e diz assim, cara, eu quero abandonar e eu quero conhecer esse Jesus de verdade. Aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que habita no mundo. E aquele que habita em nós também controla o mundo. O Senhor não saiu do trono, irmão. Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia e dizem que foi entregue esse século a Satanás e... Vou dizer uma coisa. Para de olhar para isso. Olhe para o Senhor, que nunca perdeu o trono, que nunca saiu do governo. Joel está nos chamando ao arrependimento, porque a partir do arrependimento nós seremos cheios do Senhor. Um avivamento que não tem a ver com classe social, com raça, com cor, com gênero. Filhos e filhas, servos e servas, os velhos, os jovens. Mas você vê que o texto começa dizendo como filhos e filhas. Avivamento começa em casa. Famílias se convertendo ao Senhor e sendo cheias do Espírito Santo. O Evangelho, ele não procura um tipo de pessoa específica, da classe social X, da renda Y, pelo contrário. O mais vil pecador, com um coração aberto e sedento, o Espírito Santo de Deus há de encontrá-lo. O sangue de Jesus é poderoso para purificar, para arrancar ele do lamaçal do pecado e fazer com que ele se assente numa mesa e se torne filho de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes nós temos pessoas dentro das nossas casas que nós já perdemos a esperança, dizendo assim, cara, é impossível. Não é impossível. Pelo contrário. Quando nós dizemos que é impossível, nós estamos dizendo que Deus perdeu o trono da nossa casa. Não é impossível, é um processo. E eu sei que chegará o tempo que o Senhor vai encontrar aqueles que estão ao nosso redor. Ontem uma coisa marcou muita gente, a gente estava indo para a igreja. E enquanto a gente cantava um louvor que a gente gosta muito do carro, a Maria ama ele, que é gratidão, o Felipe. Quando a Bárbara olha para o lado, a Maria está chorando, sentindo a presença do Senhor. E aquilo ali foi um testificar do Senhor de que Deus vai começar a fazer algo nas famílias. Porque, irmãos, aquilo que está sendo desconstruído da família, a figura do homem, a figura da mulher, isso não é de hoje. Ideologia de gênero, isso não é de hoje. Isso tem mais de 10 anos que vem sendo falado. Só que a igreja gastou muito tempo discutindo se essa roupa X e aquela roupa Y pode, se isso pode ou se não pode. Enquanto o mundo construía cultura, a gente estava discutindo usos e costumes.
E o mundo gerando cultura, 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 enraizando, enraizando. Valores invertidos, valores invertidos. É por isso que o Senhor quer restaurar famílias. Porque a partir da família, a base da sociedade, vidas serão transformadas. Uma família guardada no Senhor, ela está blindada de ideologias. Ela está blindada de politização. Ela está blindada daquilo que não agrada ao Senhor, que vem lá de fora. Por isso, em nome de Jesus, que você seja um sentinela dentro da sua casa. Derramarei do meu espírito. Os jovens, os velhos, os filhos e as filhas. Eles terão visões, eles terão sonhos. Eles profetizarão. Todo o avivamento que Deus traz, junto com esse avivamento, nós podemos observar que existe um resultado. E esse resultado é visto em nossas vidas como diferença. Como assim, Diego? Não entendi nada. O avivamento que o Senhor traz sobre nós, ele é vivo e eficaz, que faz com que as nossas vidas sendo tocadas pelo Senhor, nós não conseguiremos viver o mesmo estilo de vida. Será notório as suas atitudes, porque o Senhor começará a tocar você para fazer coisas, para orar por pessoas, para entrar em lugares, para amar até pessoas que você não acredita que é possível amar. Porque o avivamento que o Espírito de Deus faz não é avivamento produzido por homens, aonde conferências, não estou falando mal de conferências, está de forma nenhuma, mas a gente chora na conferência, a gente chora no culto, a gente chora no tanto de coisa. Irmão, se Deus contasse as lágrimas que ele já encontrou, talvez ele encheria um oceano. Mas se nós pegássemos cada lágrima que nós derramamos e transformássemos em arrependimento, transformação de vida, o Senhor está nos chamando a esse contexto. Primeiro arrependimento, depois um derramar do Espírito sobre nós e sobre a nossa família, e depois sinais acontecerão. Não sei se você percebeu, nesse carnaval, centenas de milhares de cristãos foram evangelizados. Muito mais do que o ano passado. Ah, mas o carnaval desse ano foi muito pior do que o ano passado. Irmãos, eu não sei qual é a expectativa que a gente tem de que um dia vai ser bom. Eu já sei o que acontece no carnaval. O carnaval está lá, todo ano. Vão fazer um carro alegórico que vai acabar com a raça de Jesus. Vai sair em todos os Instagrams e pronto, acabou o carnaval. Todo ano é assim. Quando que nós não estamos esperando de uma festa que é a festa da carne, algo de bom? Mas eu percebi um mover de Deus na vida das pessoas. Não sei se você abriu suas redes sociais nos dias do carnaval. Eu vi no Brasil inteiro pessoas nas ruas pregando o evangelho no meio do carnaval. Pessoas indo embora, pessoas sendo salvas, pessoas encontrando o Senhor. Sabe o que é isso? Por mais que as coisas estejam difíceis e completamente caóticas lá, o Senhor não perdeu o trono. Ele controla todas as coisas e Ele está levantando pessoas. O Brasil é uma terra de envio. É uma terra fértil. Ah, Diego, isso é um papo de descende. Pelo contrário, são pastores americanos, europeus, pastores ingleses, dizendo que quando eles olham para o Brasil, eles olham para o Brasil e vejam uma nação muito frutífera, próspera espiritualmente falando, uma nação que envia pessoas. Alguns até quando estão pregando e orando dizem assim: Brasil, nos lidere, porque Deus tem algo conosco nessas próximas dias, meses e anos. E o chamado de Deus para nós nessa noite é: você vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Você quer levar isso para dentro da sua família, para que dentro da sua casa as pessoas sejam transformadas e a partir dali vida possa fluir? Não é uma mulher samaritana que encontra água viva e fica só para ela. Pelo contrário, ela encontra água viva e retorna para a cidade dela para pregar o evangelho.
O Senhor não nos salvou para que a gente pudesse guardar aquilo que Ele nos entregou para nós mesmos. Não é eu sou o centro, mas é através de nós. O Senhor vai fazer. E quando o Senhor trouxe esse momento aqui no meu coração, o Senhor falou muito sobre o que eu disse lá no início. Casas que serão reavivadas. E eu estou encerrando. Casas que serão reavivadas nessa noite, porque eu acredito que nós não seremos contaminados pelas ideologias do mundo. Eu acredito que nós seremos posicionados como sentinelas da verdade, como guardiões da presença do Senhor. A gente precisa parar de se acostumar em não viver o extraordinário, não viver o sobrenatural, melhor dizendo. Nós precisamos fazer uma guerra com nós mesmos, dizer assim, cara, eu preciso, eu quero, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero me entregar por completo. Porque, irmão, você pode pensar que vai chegar um certo dia que uma trombeta vai tocar e nós viveremos eternamente com Ele. Irmãos, não tem um dia que o Senhor vai descer no inferno e dizer assim, gente, já se passou 750 bilhões de anos, agora vocês têm uma outra oportunidade. Pelo contrário, aqueles que foram condenados serão condenados eternamente, e aqueles que forem salvos serão salvos eternamente. Quebrou para refletir nisso? O quanto isso é pesado? E a Bíblia diz que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nós vivemos com esse anseio, irmão. Nós não podemos nos contentar em vivermos uma vida vazia do Espírito de Deus. Em viver uma vida onde nós não vamos desejar a eternidade. Em viver uma vida onde nós não vamos praticar ações. Em viver uma vida onde nós vamos ficar dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja. É simplesmente isso que o Senhor nos salvou. A igreja ela é onde nós somos sarados. Aonde o pastor nos traz palavras de consolo, mas também palavras de cajado. Aonde as feridas são tratadas, aonde a sujeira é retirada através da palavra, aonde nós reabastecemos as nossas energias e vivemos em comunhão com os irmãos. Mas isso não pode terminar lá. O Senhor nos chama para ir além, eclésia, chamados para fora. Não é chamados para dentro, não é salvos para dentro, pelo contrário, são salvos, transformados e cheios para ir para fora. E nessa noite o Senhor vai nos enviar primeiro para dentro das nossas casas, amém? Você vai sair daqui nessa noite, você vai estar indo como missionário para dentro da sua casa será um campo missionário. E é engraçado que muitas vezes a gente vai pregar o evangelho, a gente diz assim, aquilo ali é um campo missionário. Mas enquanto estamos pregando, o Senhor fala tanto com a gente, transforma tanto a gente, que a gente percebe que na verdade nós éramos o campo missionário. Você já foi pregar para alguém? Já foi orar para alguém ou fazer algo para alguém que você saiu transformado? Eu acredito que o Senhor vai começar a fazer algo nas nossas famílias. Aquilo que a Maria viveu ali foi uma das maiores confirmações do meu coração. Uma criança de 3 anos chorando na presença do Senhor. Eu oro para que nessa noite o Senhor coloque lágrimas nos nossos olhos. Eu oro para que nessa noite o Senhor coloque arrependimento nos nossos corações. Eu oro para que nessa noite o Senhor possa aquecer os nossos corações e que a gente possa entender, irmãos. Que a gente possa entender. Por favor, se você esquecer tudo que eu disse nessa noite. Que você entenda que aonde o Senhor te colocou, Ele te colocou por um propósito. E aquilo que Ele te entregou não é para ficar dentro de você. Nós não somos uma represa, nós somos uma fonte de água viva. Não é para represar e paralisar aquilo que Deus quer fazer. Pelo contrário, o Espírito flui em nós. Pelas palavras que dizemos, pelos os abraços que damos, pelas presenças que nós
estamos pelas mesas que sentamos, o Espírito de Deus está agindo. Então, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está colocando caminhos, pessoas na sua frente por acaso. Você não recebe convites para a mesa só para fazer negócio. Você não recebe oportunidades de emprego só para ganhar mais dinheiro. Esquece isso. Coloca isso em secundário no seu coração e vai com o coração de que Deus quer fazer algo nesse lugar. E você vai ver que o Senhor vai fazer. Se você está aqui nessa noite, eu queria perguntar: se tem alguém aqui nessa noite que chegou aqui e você está com alguma dor, alguma doença, alguma coisa do tipo, eu queria orar por você. Se você puder levantar a mão. Alguém que chegou com alguma dor? Amém. Mais alguém? Aonde estava a sua dor? Ainda está doendo? Você pode fechar seus olhos? Jesus, eu oro nesse momento. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor toque ela agora, Deus. Que ela seja tocada pela sua presença. Da planta dos pés à cabeça, eu oro agora para que essa dor vá embora. Que a saúde seja restaurada em nome de Jesus. O que estiver fora do lugar, o que não estiver certo, o que estiver contaminado, que a saúde seja restaurada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca ela agora. Eu sei que o Senhor está curando ela nessa noite, Senhor. E que o Senhor trouxe ela aqui nessa noite para confirmar um propósito eterno na vida dela. Jesus, eu sei que nessa noite o Senhor trouxe aqui a sua filha. Porque o Senhor sabe que o coração dela tem sangrado por alguém. Parece que eu consigo sentir a dor dela, Jesus. Mas o Senhor trouxe ela aqui para que ela pudesse ser cheia do Espírito Santo. E ela vai voltar lá e vai levar vida. Vida no Espírito. Ela será um testemunho vivo da tua glória, Jesus. É isso que eu oro em nome de Jesus. Está melhor? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você colocasse de pé. Bem de poder orar.